Beleza, gente. Então, bora começar aqui a nossa aula, tá? Lembrando que, deixa eu até tirar esse começando em instantes, porque ela acabou de começar. Deixa eu tirar aqui. Lembrando que a nossa aula vai ficar disponível para vocês na plataforma, então vocês podem acompanhar comigo online, fazer perguntas, inclusive aqui no chat do YouTube, vocês podem perguntar ao longo da aula que eu vou interagindo com vocês e depois será disponibilizada a gravação lá na plataforma para vocês. Tanto o pessoal do CPA 10, quanto o CPA 20, quanto o CEA e também o pessoal do CFG, beleza? Então, olha só, só colocando aqui alguns pontos bem relevantes para a prova. Lucas, vai mudar muita coisa? Vai acrescentar mais conteúdos. Esses conteúdos que serão acrescentados passarão a estar nas provas a partir de 1º de março. Lucas, mas o que vai cair para cada tipo de certificação? Vou falar aqui agora. E aí o que acontece? Não vão acrescentar questões nas provas, já começando por aí. Porque o pessoal está falando, Lucas, então a CPA 10 vai passar de 50 para 60 questões, a CPA 20 vai aumentar também? Não. A quantidade de questões nas provas continuará a mesma. Lucas, então covardia, vai aumentar a quantidade de conteúdo, mas vai continuar a mesma quantidade de questões? É. É desse jeito. Então, vai aumentar a quantidade de conteúdo um pouco, mas a quantidade de questões permanecerá a mesma na CPA 10, 50, CPA 20, 60, CPA e a CEA 70, CFG 60, vai continuar tudo igual, tá? A quantidade de questões. E aí o que acontece? As questões relacionadas aos conteúdos novos, por exemplo, CPA 10, a parte de crimes financeiros, 2 questões. Nossa, Lucas, como assim? 2 questões? É, porque na parte de crimes financeiros, que está no módulo 2 do CPA 10, né? Se eu não me engano é o módulo 2, isso, módulo 2. Módulo 2 do CPA 10 tem poucas questões nessa parte. Então eles vão colocar desse conteúdo novo, das 50 questões do CPA 10, mais duas, assim, mais duas não, né? Pegarão 2 do conteúdo novo, provavelmente, tá? Essa é a nossa expectativa. No máximo aí umas 2 questões na parte de crimes financeiros. Lembrando que isso é uma expectativa, porque as provas estarão com o novo conteúdo a partir de março. Então ainda não houve nenhuma prova aí para a gente se embasar e ter noção de quantas questões desse conteúdo. A gente estima que haja no máximo 2 questões da parte de crimes financeiros. E a CPA 20? A CPA 20 pode haver mais um pouco, umas 3 a 4 questões, porque além da parte de crimes financeiros, entrará a parte de ESG, ou seja, vai acrescentar mais uma parte aí em relação à ESG. E a CEA também nessa proporção, até no máximo 5, estourando 5. Por quê? Além de crimes financeiros, ESG, e tem umas coisinhas a mais que vão entrar em ESG, tá? Então, assim, Turing e Money Pass, por exemplo, só vai cair na CEA. E eu vou especificar para vocês aqui cada um desses tipos de mudanças que vocês vão ter para as provas a partir de março. Então, bora lá, pessoal. Seguinte, CPA 10, olha só. Crimes contra o mercado financeiro. O que vai agregar aqui? Ó? Manipulação do mercado, nosso primeiro tópico aqui. Deixa eu até pegar minha caneta para ficar mais fácil aqui para marcar para vocês. Bora lá. Então, deixa eu colocar aqui, caneta, ó. Esse aqui é o primeiro, ó. Cadê, caneta? Bora lá. Deixa eu colocar a cor vermelha aqui para ficar bem destacado. Beleza. Olha só. Então tá aqui, ó. Manipulação de mercado. Estão vendo? Essa manipulação de mercado entra agora a partir de março. Spoofing e layering. Lucas, que bagaça é essa? Calma que eu vou falar. Manipulação de benchmarking também. Uso indevido de informação privilegiada. Aí aqui vai entrar insider trading primário, insider trading secundário e repasse de informação privilegiada. E exercício irregular de cargo, profissão, atividade ou função regulada, tá? Que é o último aqui, ó, aqui embaixo. Isso aqui é o que vai entrar no módulo 2 de CPA 10. Aí você fica assim, meu Deus, o que é isso, Lucas? Calma, relaxa que vai dar certo. Não precisa assustar, beleza? Então, este conteúdo, Luciano, ainda não está nas apostilas, tá? Mas eu posso compartilhar com vocês, tá? Ele vai ser acrescentado na apostila, podem ficar tranquilos. Mas se vocês já quiserem se preparar,
de antemão, eu posso compartilhar numa boa, tá? Lucas, e como é que a gente pega esse conteúdo com você? Tranquilo. É só vocês me chamarem aí no WhatsApp que eu chamo. Ah, Lucas, qual que é seu WhatsApp? Tá aqui, ó. Acabei de colocar no chat. Ok? Então, podem me chamar no chat aí que eu compartilho com vocês o conteúdo em PDF, beleza? Fechou, Luciano? Quem mais quiser, pode me chamar depois que eu compartilho com vocês. Ok. Lucas, e CPA 20? O que vai mudar? Olha só. Na CPA 20, além do que já estava na CPA 10, vai incluir aqui, ó, front running na CPA 20, ok? Então, front running específico da CPA 20, omissão imprópria, isso também é exclusivo da CPA 20, além das partes aqui, ó, de regulação e autorregulação ESG. Nossa, Lucas, o que é isso mesmo? É o seguinte, lembra que autorregulação a gente tem aí por parte da Anbima, que é uma entidade privada, e regulação é a parte legal, ou seja, determinada pelas entidades públicas. Então, tanto a parte que envolve CMN, Bacen, estão aqui, e também até a Anbima, na parte, então, de autorregulação. E aí, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Vai entrar mais cálculos no CEL, sua parte teórica. Morgana, só teórica, tá? Essa parte de atualização aqui não entra cálculo, só teoria, beleza? Ótimo. Então, olha só. Por exemplo, aqui nessa parte de resoluções do Conselho Monetário Nacional e também do Banco Central, o que acrescenta aqui? Por exemplo, a resolução 4943. Ela vai dispor sobre a estrutura de gerenciamento de riscos, tá? E a estrutura de gerenciamento de capital e política de divulgação de informações relacionados à ESG. Ah, Lucas, eu tenho que saber cada uma das resoluções? Não, só título de informação mesmo, tá? A resolução CMN 4944, ela vai dispor sobre a metodologia, tá? Facultativa, simplificada para apuração do requerimento mínimo de patrimônio de referência simplificado, que envolve tanto o risco ambiental, risco social, tá? E o risco de governança, além também do risco climático, que a gente vai abordar nessa aula, tá? Já na resolução CMN 4945, que é essa terceira aqui, tá? Ela vai dispor sobre a política de responsabilidade social, ambiental e climática, que é a famosa PRSAC, tá? Que a gente vai falar hoje. E também aqui na resolução do Bacen agora, tá? Ah, Lucas, o Bacen também emite resolução? Sim. Antes, gente, o Banco Central, ele emitia circular e carta circular. Mas aí, e a CVM, instruções normativas. Mas aí houve uma alteração legal e o Banco Central passou a emitir resolução também, tá? Então aqui a gente tem a resolução do Banco Central 139. O que vai dispor essa resolução? Sobre a divulgação anual de um relatório chamado GRSAC, que é o relatório de gestão de política de responsabilidade social, ambiental e climática, tá? E aí, no caso, essa instrução normativa do Banco Central aqui embaixo, que é a última, tá? Ela vai dispor aí sobre uma padronização das tabelas a serem colocadas nesses relatórios relacionados ao GRSAC, beleza? Tranquilos? Então, bora lá. Essa aqui é a CPA 20, tá? Então, relaxem que logo, logo eu vou falar do que se trata cada uma dessas mudanças. Aliás, mudanças não. Desses acréscimos que haverá aí na prova de vocês. E no módulo, detalhe, no CPA 20 também é no módulo 2, tá? Então, CPA 10, CPA 20, módulo 2. Já na CEA, módulo 1. Aí, professor do céu, não vai acabar mais não? Calma, vai. Então, relaxa, não precisa estressar, gente. Eu sei que mudanças são chatas, mas faz parte. Então, olha só. Além do que acrescentou na CPA 10 e na CPA 20, vai entrar o que aqui, ó? Os ilícitos de mercado na resolução CVM, tá? Então, na resolução CVM número 62, que é a antiga instrução número 8, o que vai acrescentar aqui, ó? Os ilícitos de mercado, criação de condições artificiais, Money Pass, então Money Pass é exclusivo da CEA. Inclusive nos slides, gente, eu vou colocar lá o que vai cair, por exemplo, nos slides que eu colocar CPA 20, então só vai cair a partir da certificação CPA 20. Então o pessoal da CPA 10 pode ficar tranquilo quando eu colocar lá CPA 20. Assim como nos slides que são específicos da CEA, eu coloquei lá só CEA. Lembrando que o pessoal da CEA vai precisar estudar tanto o que vai cair na CPA 20,
quanto que vai cair na CPA 10, né? Ou seja, é uma somatória aí. Olha só, então lá, manipulação de preços, operações fraudulentas, churning e práticas não equitativas. Isso aqui envolve, então, a parte específica, né, dos ilícitos de mercado que cai para a CEA, beleza? Então, gente, é isso. Bora ver aqui. Ah, Lucas, e o CFG? Tudo. O CFG vai cair tudo isso. Então, assim, ah, Lucas, vai cair muitas questões? Repetindo. Expectativa. Ó, expectativa. CPA 10, estourando ali duas questões, não mais do que isso, tá? Então, das 50 questões, no máximo, duas. Essa é a expectativa. Ah, Lucas, CPA 20. Bom, como vocês viram aqui, CPA 20, ela vai acrescentar a parte de regulação e autorregulação ESG. Então, a expectativa é que possa ter uma 3 a 4 questões ali, tanto quanto ao que envolve crimes financeiros e também a parte de ESG. Então, aí, dessa parte nova, dessa mudança que haverá, estourando 4 questões do total de 60 da prova. Já na CEA, pode ter até 5, juntando todas essas atualizações que haverá para março. Então, olha só, a gente está fazendo essas expectativas de acordo com o edital que já está disponível lá no site da Ambima, tá bom? E aí a gente vai ter, de fato, o que a prova, a quantidade de questões que a prova irá cobrar quando passar realmente a cobrar em março, beleza? Então, ótimo, pessoal. Bora lá ver cada um desses tópicos que vocês... Para que isso, jovem, desse jeito? Então, bora ver aqui cada um desses tópicos. Quando a gente fala da resolução CMN 2554 de 98, se trata de controles internos. Controles internos, gente, como essa parte aqui é igual que vocês já têm no material de vocês, tá? Nós estamos falando justamente do compliance. Lembra desse termo? Compliance. Escreve compliance. O que é isso? É a área de controles internos dentro da instituição responsável por fazer a segurança, tá? Em relação às informações dos clientes, ok? O monitoramento do cumprimento da regulação, bem como a prevenção também à lavagem de dinheiro. Então, olha só, quando a gente tem um controle interno dentro da instituição, é justamente para assegurar, lembra do sigilo bancário, por exemplo? Envolve aqui também. Então, olha só o que diz aqui, ó, em relação ao parágrafo 1º, né, que são os controles internos, independentemente do porte da instituição, ou seja, não interessa se a instituição é pequena, média, grande, todas as instituições financeiras aqui têm que ter controle interno. E quem é responsável, tá, pela implantação e implementação desses controles? É a diretoria da instituição. Isso já foi perguntado em prova. Então, cuidado, beleza? Então, controles internos dentro da instituição financeira é implantado e implementado pela diretoria. E todos ali dentro, todos os funcionários têm que cumprir os controles, beleza? Que, como eu falei, correspondem a sigilo bancário, controle das informações dos clientes, então envolve toda essa questão de proteção dos dados, inclusive até para a lavagem de dinheiro, tá? Uma coisa que é muito importante aqui, nessa parte de controles internos, é o nosso famoso Chinese Wall. Por quê? Quando a gente tem, por exemplo, em agências, tá? Não sei como é nas agências de vocês, quem já trabalha aí em instituição financeira. Então, quem já trabalha, por exemplo, no Itaú, Bradesco, Santander, desconheço como é o procedimento interno de vocês aí em relação à segregação das atividades. Como assim? Por exemplo, normalmente quem é do atendimento não está junto ali no mesmo ambiente que o pessoal do administrativo. Porque o pessoal normalmente do administrativo, aquele que a gente fala que é o pessoal da retaguarda, o pessoal do back-office, eles têm a função de fiscalizar o que o pessoal do atendimento, que é o que a gente chama de área de frente, ou front office, faz. Então o pessoal do front office, atendimento, não compartilha nem do espaço físico, nem de atividades semelhantes ao pessoal do back-office, que seria a retaguarda ou até do administrativo. Porque olha só, o pessoal do front office, que é o atendimento, está o quê? Buscando bater as metas, vender CAP, o pessoal está buscando fazer empréstimo, bater a meta de empréstimos aí, de consignados, enfim,
de investimentos. Então o pessoal sempre está procurando aí os clientes e tal, e pode haver algum tipo de irregularidade, como assim, faltou assinatura no documento, ou então algum tipo de procedimento que não estava aderente com as normas, sejam institucionais, sejam legais. E quem vai ser responsável por fiscalizar o atendimento será o pessoal do back-office, o pessoal da retaguarda, tá? Tem bancos que essa retaguarda é centralizada, ou seja, fica só num lugar, vamos supor, na sede da instituição, ou pode ser descentralizada, como, por exemplo, cada agência tem a sua retaguarda, tá? E o pessoal da retaguarda vai vigiar, então, fiscalizar se o pessoal do atendimento está cumprindo com as devidas normas institucionais e legais na realização dos contratos ali, para não haver nenhum furo e, é claro, comprometer a instituição financeira. Portanto, o Chinese Wall, levando a este exemplo que eu disse, seria a segregação de atividades do atendimento com o pessoal da retaguarda. Aí eu pergunto para vocês, quem é gerente no atendimento? Pode ser gerente na retaguarda? Claro que não, porque seria um conflito de interesse esdrúxulo, escancarado. Não pode. Então, só para vocês perceberem como que seria na prática para vocês que está aí no mundo bancário, tá? Aí com o cliente, como que funciona essa questão do Chinese Wall, que seria a segregação aí de atividades para não haver conflito de interesses. Lucas, existe outro tipo de conflito de interesse? Por exemplo, nos fundos de investimento. Os recursos do fundo de investimento são recursos de terceiros, dos cotistas. E não se confunde com os recursos da instituição financeira. Então, se uma instituição financeira quebrar, o fundo não quebra, porque há segregação dos recursos da instituição com os recursos do fundo de investimento. Tanto que ocorre até a Assembleia Geral, se uma instituição financeira quebrar, para trocar o administrador do fundo, certo? Então, Chinese Wall, aí aplicado a investimentos, no conceito aí dos fundos de investimento, a gente tem a divisão de capital próprio e capital de terceiros. Fechou? Dúvidas? Acho que não, né? Ficou bem tranquilo. Então, olha só, continuando agora. Normas e padrões éticos. Aí a gente vai ver aqui aquelas definições que você já tem em aula sobre os riscos. Lucas, mas essa parte aí tá igual que a gente tem na apostila. Está. Eu preciso relembrar vocês desses conceitos para a gente entrar nos tipos de crimes que vão estar nas provas, ok? Então, vamos atentar aqui aos riscos agora, para que logo em seguida eu fale das mudanças e aí vocês não tenham dificuldade de lembrar de alguns conceitos por conta dessa breve revisão que eu estou fazendo aqui. Fechou? Então, olha só. Risco de imagem, risco legal. A gente sabe que o risco de imagem, por exemplo, uma instituição financeira, ao ter algum tipo de situação em que vá à justiça e isso se torne público, é um perigo. E as pessoas, obviamente, vão ficar um pouco apreensivas em relação àquela instituição e pode ser que ela perca clientes, pode ser que ela perca operações ali devido a uma imprudência que ela tenha cometido e o mercado não veja com bons olhos. Então, por exemplo, uma instituição financeira que incentive operações de crédito que acabe fomentando o desmatamento. Aí pode surgir alguma reportagem por aí de peso que a instituição financeira tem oferecido crédito a clientes que têm praticado extrativismo ilegal. Isso pega mal e a instituição financeira pode acabar perdendo clientes por conta dessa prática, certo? Isso é um risco de imagem. Agora, em se tratando do risco legal, a instituição financeira pode sofrer algum tipo de processo de ajuizamento por conduta ilegal. E a depender, é claro, do tamanho desse escândalo, pode fomentar, inclusive, o risco de imagem. Então, vê que acaba, na prática, interligando um ao outro, porque o risco legal é a não observância a aspectos legais, leis, regulações, autorregulações, no caso da Anbima, e isso pode acarretar em risco da imagem. Beleza? Tranquilo, certo? Então, bora lá. Aqui, basicamente, como já está na aula de vocês, tá? Risco de imagem é associado à reputação, tranquilos, nenhuma novidade. Aqui, o risco legal, ele pode ser dividido também em risco de legislação, tributário e trabalhista, tá? Quando não há observância da lei
ou das leis nesses âmbitos aqui, beleza? Deixa eu continuar aqui. Deixa eu ver. Certo. Aqui, agora sim a gente parte para as atualizações que vêm em relação aos tipos de crime. Então, depois de a gente ter visto aqui esse preâmbulo, esse comecinho falando dos conflitos de interesse e dos riscos que estão associados aí a risco de imagem, risco legal, que é referente à conduta profissional, nós vamos observar agora os tipos de crime principalmente relacionados à manipulação de preço e manipulação de mercado. Lucas, mas eu nunca vi isso na prática. Você pode até ter visto, mas nunca se atentou à regulação que há por trás. Então, vamos lá. Quando a gente fala de manipulação de preços e manipulação de mercado, a manipulação de mercado basicamente são operações fraudulentas, ok? Em que os investidores podem fomentar ali operações para fazer processos artificiais de preços e também de índices, de indicadores de mercado para poder obter vantagem. Então, digamos que a manipulação de mercado, o investidor ele vai cometer, ou seja, ele vai ter práticas para fazer com que haja desvio ali de indicadores, de índices, até de taxa de juros, a depender. E é claro, isso normalmente quem comete são grandes investidores, tá? Inclusive investidores profissionais, porque eles têm maior volume financeiro. Então, esses grandes operadores têm aí facilidade para poder operar e acabar fazendo manipulação do mercado. E a manipulação de preços, basicamente, é como se fosse uma parte da manipulação de mercado. Por quê? A manipulação de preços, como o próprio nome diz, é o investidor obter de práticas para alterar preços de ativos, ou seja, de títulos de valores mobiliários. Então, é como se a manipulação de preços fosse uma parte da manipulação de mercado. A manipulação de mercado, ela inclui a manipulação de preços, beleza? Tanto que eu coloquei até aqui embaixo, ó, importante. Manipulação de preços se refere necessariamente sobre a manipulação de valor do título que está sendo negociado. Já a manipulação de mercado tem o conceito de manipulação estendido à taxa de juros e índices de mercado, ou seja, é mais amplo. Tá, Lucas, beleza, texto legal, mas e aí? E agora? Como é que isso acontece? A prova ela pode cobrar esses conceitos aqui, ó, spoofing. Lucas, spoofing, o que é isso? Bem, do inglês, né, praticando o Duolingo aí, se refere à falsificação. Tá, e aí, Lucas, falsificação do quê? É o seguinte, quando o investidor, tá, isso quando lá no ambiente de bolsa, ele faz a inclusão de ordens, seja ordem de compra ou ordem de venda, tá, de ações, por exemplo, tá, ele pode fazer a indução de ordens falsas para manipular o preço. Então, o spoofing é um tipo de manipulação de preço, em que o investidor ele vai lançar uma ordem falsa para poder manipular preço lá na bolsa. Lucas, pode exemplificar? Sim. Vamos pegar aqui, inclusive, tá, gente? Eu vou pegar e mostrar para vocês aqui slides de um vídeo educacional que a B3 fez, exemplificando um caso prático de spoofing, tá? Inclusive esse vídeo está no YouTube, depois se quiserem eu posso mandar o link para vocês. Então a B3 ela já mostrou em vídeos educacionais práticas concretas de spoofing que ela teve lá no livro de ofertas, né? O que é o livro de ofertas mesmo? É aquele livro digital de operações de compra e venda, tá? Então, olha só, vou mostrar aqui para vocês. Lembrando que aqui eu coloquei, tá, casos reais. Então, quando eu compartilhar os PDFs aí com vocês, vocês vão ter acessos aí a esses casos reais de spoofing que a CVM atuou aí julgando e aplicando penalidade, tá? Lembrando que a prática de spoofing tem essa penalidade aqui embaixo, ó. Ah, Lucas, mas a CVM ela pode mandar prender? Não, gente, a CVM ela aplica penas administrativas. A spoofing, como é crime de fato, aí já parte para o lado penal, tá? E aí pode haver reclusão de 1 a 8 anos e multa de até 3 vezes o montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime. Ah, Lucas, reclusão é a mesma coisa que detenção? Não.
A reclusão, você tem que ficar trancafiado mesmo. Agora, a detenção, você pode cumprir a penalidade no regime aberto. Então, tem diferença aí e, inclusive, a gente vai ver essa palavrinha aqui em alguns tipos de penalidades que vai aparecer a detenção. Então, a detenção, digamos que ela é mais leve do que a reclusão. A reclusão é chave de cadeia. É realmente ficar trancafiado entre quatro paredes, ver o sol nascer quadrado. Agora, a detenção é você poder aí, é claro, vamos supor, detenção de 1 a 8 anos. Beleza, mas você pode cumprir essa penalidade aí num semiaberto, por exemplo, tá bom? Então, vamos lá. Olha só aqui, ó, um ciclo, isso aqui já se trata do vídeo educacional que a B3 colocou à disposição aí no YouTube, tá? Em que ela colocou como que funciona o ciclo de spoofing, como que se dá, então, aí o processo desse tipo de crime. Olha só, o primeiro passo é a inserção de uma oferta desejada. Lucas, mas você vai colocar isso na prática? Vou. Só estou mostrando o ciclo para vocês. Depois, o investidor, tá, ele vai criar, tá, uma falsa liquidez de uma operação. Isso vai fazer com que outros investidores reajam a essa falsa ordem que ele deu, tá? E aí vai ocorrer a agressão da oferta desejada. Lucas, o que é isso? A agressão vai ocorrer uma agressão? Não, agressão é praticamente um fechamento de negócio, tá? Então vamos falar, a agressão da oferta desejada é o fechamento de negócio da oferta que esse investidor que está praticando o spoofing obteve. E depois a gente vai ter o cancelamento aqui da ordem falsa que esse investidor fez. Então, bora lá para a prática, porque vai ficar mais fácil vocês entenderem isso. Olha só. Isso aqui, gente, é um exemplo de livro de ofertas, tá? Em que a gente vai ter aqui à direita, tá? Ofertas de venda e à esquerda eu vou ter ofertas de compra. Então, basicamente, o investidor, tá? Ele vai começar a lançar, seja o investidor qualquer investidor, tá? Ele vai lançar ordens de compra, aqui está exemplificado à esquerda, e ordens de venda à direita. Então, como é que vai funcionar? O preço aqui no meio, tá? Então, por exemplo, ó, 3.811,50. Isso é preço, tá? E aqui está mostrando a quantidade de ordens. Então, ó, vamos supor aqui, ó, 3,80, tá? 3.808,50. Isso aqui é um valor de ordem de compra, oferta de compra. Enquanto que 3.809 é um valor de oferta de venda. Vocês estão vendo aqui que a quantidade de ofertas de venda está maior do que a quantidade de compra, certo? Ou seja, o tamanho das barrinhas exemplifica aqui a quantidade de ofertas, tá? Beleza. Então vocês estão vendo que o mercado está querendo comprar no preço aqui, ó, de 3.807. A maior quantidade de ofertas é para comprar um ativo objeto a 3.807. E a maior oferta de vendas é para vender a 3.810, tá? Lucas, você está explicando o spoofing? Não, eu só estou explicando para vocês aqui no livro de ofertas como que funciona a disposição de ofertas de compra de um certo ativo e de venda, tá? Para vocês não se perderem aqui em relação às informações, tá bom? Então, só para vocês entenderem um livro de ofertas. Eu tenho aqui à esquerda, então, ofertas de compra pelos investidores, e obviamente eles vão querer pagar menos, por isso está aqui nos valores menores, e na oferta de venda, normalmente preços maiores, porque quem está vendendo quer vender mais caro. E aí, quando ocorre a oferta da melhor oferta de compra com a melhor oferta de venda, a operação é feita. Como assim, Lucas? Quando ocorre ofertas de compra que venha a equivaler à oferta de venda, a operação é feita, tá? Ou seja, a menor oferta de venda possível com a maior oferta de compra. Aí a operação é executada de fato, tá bom? Então, olha só. O que a pessoa que quer praticar spoofing vai fazer? Olha que treta. Então, passo 1, ela vai inserir aqui a oferta desejada, tá? Então, o cliente que está praticando irregularidade, tá, estará destacado com essa cor mais clarinha aqui, ó. Ele vai começar a lançar um monte de oferta aqui, ó, que é a oferta desejada dele, com a intenção já de
modificar o preço. Lembra que spoofing é uma técnica de crime criminal de manipulação de preço. Então ele vai lançar aqui essa oferta que ele deseja, tá? Aí depois, olha só que treta. Ele quer vender, tá? E nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, esse cliente que está praticando spoofing, ele quer vender o ativo. E aí ele vai começar a lançar ofertas falsas de compra para fazer com que o preço suba. Olha só que doideira. Então olha aqui, ó, nos exemplos das ofertas do cliente que está praticando a regularidade, está destacada com a cor mais clara. Olha só, ele está praticando aqui um monte de lançamentos de ofertas de compra. Isso aqui faz com que o mercado entenda que está havendo um monte de gente querendo comprar nesse valor aqui de 3.808,50. Por conta disso, o próprio mercado, quem está querendo comprar, vai começar a lançar ofertas de compra mais caras. Uai, porque se tem um monte de gente querendo comprar 3.808,50, é porque o negócio tá bom demais, então deixa eu comprar também. Aí ele vai e começa a lançar, compra, quem está querendo comprar de fato, no preço aqui de 3.809. E isso, então, vai fazer com que esse tanto de ofertas falsas que esse mesmo investidor que lançou a oferta de venda aqui, ó, ele vai lançar um monte de ofertas de compra para fazer com que as pessoas que queiram comprar lancem aí ofertas mais caras. E aí ele vai conseguir, de fato, ter esse preço aumentado e, é claro, fazer a venda no preço que ele quer. Então, vejam só, a pessoa que praticou o spoofing, ela quer vender aqui a 3.809 e aí ela vai lançar um monte de ofertas de compra falsas, tá? Para induzir o mercado a ofertar um valor maior. Olha só aqui, ó, a reação que ele fez ao mercado. O mercado então fez ofertas que equivalham ali ao preço de venda que ele está querendo. Tá vendo aqui a paridade? Então, fechou o negócio. Basicamente, o preço de compra das ofertas agora estão na oferta de venda que o vendedor que está praticando spoofing quer. Aí o que ele vai fazer com aquele tanto de oferta de compra que ele lançou aqui embaixo, ó, com um preço um pouco menor? Ele vai cancelar. Então, olha que treta. O cara, ele lançou um monte de oferta de compra, lançou para o pessoal achar que o produto realmente valia a pena e tal, que realmente era interessante adquirir. Aí o pessoal começou a lançar a oferta de compra mais cara, ou seja, quem está querendo comprar o produto. E aí ele conseguiu vender no preço que ele queria, e aí ele vai cancelar agora aquele tanto de oferta falsa que ele fez de compra. Aí, ó, ele vai e cancela aqui as ofertas que ele fez. Então, vocês viram que quem praticou spoofing atuou diretamente nas ofertas de compra, provocando aí uma falsa liquidez no mercado. Porque se você tem muita oferta de compra, o mercado acha que aquele produto é muito desejado e tem pouco. Então dá essa impressão de falta de liquidez. Ou seja, quanto mais ilíquido é um ativo, ou seja, quanto menos tem no mercado, mais caro ele é. Lembra a lei da oferta e da procura? Portanto, que foi por isso que os investidores passaram a dar ordem de compra, quem queria comprar, mais caro, porque já que estava havendo uma quantidade significativa de oferta de compra aqui, eles quiseram dar um lance maior, uma oferta maior para poderem comprar, correto? Aí foi feito aqui a venda e fechou o negócio no preço que a pessoa que queria vender realmente estava com interesse. Então, esse é o spoofing. Entenderam o conceito de spoofing? Tá? Ficou, digamos que, palpável? Assim, palpável não dá para pegar. Mas conseguiram analisar e assimilar bem esse conceito? Basicamente, o spoofing, um investidor, no exemplo de venda, ele está querendo vender a um preço mais alto, só que o mercado está negociando a um preço mais baixo, então ele lança um monte de operações de oferta de compra para fazer com que as pessoas sejam induzidas a achar que vale a pena adquirir aquele produto, e aí essas pessoas que querem realmente adquirir o produto, vendo aquele tanto de oferta, elas lançam um valor a maior para poder comprar e adquirir o ativo em questão. E aí, obviamente,
quem está vendendo, que está praticando spoofing, vai ter o preço que ele deseja e ele fecha o negócio ali nesse preço, fazendo a venda no preço que ele tinha objetivo. Ou seja, ele induziu a um preço artificial devido a essa impressão de que havia menor liquidez daquele produto no mercado e ele seria um bom ativo para ser adquirido. Basicamente isso. Fechou? Tranquilos? Ótimo, olha lá, já se consegui entender. Ótimo. Agora, layering. Que bagaça é essa? Layering significa basicamente camadas, tá? Lucas, como assim camadas? É a inclusão de múltiplas ordens de compra ou venda de ativos na bolsa de valores com o objetivo de manipular o preço. Mas, Lucas, mas isso aí não é spoofing? Não. Quando você lê assim, parece, mas só que não. Olha só. Inclusive, tem até casos reais aqui, tá? Depois, como eu falei antes também, quando eu compartilhar o arquivo com vocês, vocês podem abrir aí e dar uma olhadinha nessas matérias desses casos que aconteceram aí, que a CVM atuou, tá? Punindo administrativamente, lembra disso, a CVM não anda prender ninguém. A CVM, ela aplica penas administrativas. Quem aplica aí o lado penal da história é a justiça, tá? Que vai mandar prender, fechou? E a penalidade, de acordo com a justiça, pode ser o quê? 1 a 8 anos de reclusão. Ou seja, xilindró. E ainda multa de até 3 vezes o montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime, tá? Nos casos de reincidência, a multa pode ser até o triplo dos valores. Olha que bagaça, né? Lucas, beleza. E como é que funciona, então, na prática, esse danado aqui, ó? Isso aqui também foi na aula de educação que a B3 fez aí, explicando sobre a prática realmente de layering e como ela identificou. Então, olha só o que ela falou. Layering, como um ciclo, tá? É a prática abusiva que cria liquidez artificial no livro do ativo de camadas de ofertas em níveis sucessivos de preços com o objetivo de influenciar investidores a superar a barreira criada pela camada e gerar negócios do lado oposto do livro. Após o negócio, a liquidez artificial na forma de camadas é cancelada. Nossa, Lucas, foi muito elucidativo. Calma, eu vou traduzir esse negócio aqui. Bora lá. Olha só, esse aqui é o ciclo que eles colocaram, né? Primeiro, esse aqui é o mais comum que tem, tá? Porque eu vou mostrar para vocês que há 2 ciclos de layering. Essa aqui é o mais comum. Primeiro ele vai ter uma criação de liquidez falsa, aí vai ter uma reação dos investidores a essa falsa liquidez, aí vai ter o fechamento do negócio por essa liquidez que ele gerou, essa falsa liquidez que ele gerou, e aí depois ele cancela a ordem falsa. Ponto. Já vou explicar na prática, porque eu sei que pelos ciclos aqui fica um pouco tenebroso entender o que é isso. Então, vamos lá para o nosso caso prático, tá? Aqui mais um exemplo, mas vamos para a prática que vai ficar mais fácil. Olha só. Gente, vocês viram naquele livro de ofertas, no caso spoofing, que os preços ali de oferta, de compra e venda estavam mais próximos, né? Normalmente, nos casos aqui de layering, eles acontecem em ativos que têm uma diferença maior, tá? Entre o preço das ofertas de compra e ofertas de venda. Isso aqui, ó, vou até passar o marca-texto. Tá bem aqui, ó, tick size. Lucas, o que é isso? Tick size? Olha só, deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó, tick size. Passei o marca-texto aqui, ó. A prática de layering normalmente identificada com ativos com spread com alguns tick size entre a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda. Olha só, tick size é essa diferença aqui, ó. O que é o tick size no caso de ações? É quantos centavos ali, ó, tem de diferença entre a oferta de compra, a melhor, e a melhor oferta de venda, tá? Então essa distância que acontece entre a melhor oferta de compra, que é aquela mais cara, e a melhor oferta de venda, que é aquela mais barata, isso aqui é o que a gente chama de tick size, tá? E o tick, aqui no caso, ele corresponde aos centavos. Então, normalmente, essa operação aqui, por exemplo, ó, 47,69 é a melhor oferta de venda. Ou seja, menor, né?
E a melhor oferta de compra é 47,41. Estão vendo aqui? Então, essa diferença entre 47 e 41 e 47 e 69, que vai dar o que aqui? 28 centavos, esse seria o tick size. A diferença entre a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda. Tá, Lucas, entendi o que é tick size. Ótimo. Agora, o que isso tem a ver com layering? Bora lá. Vocês viram aqui que então tem uma diferença e a pessoa que vai praticar o layering, ela tem o interesse de fazer com que esse spread, tá, desse tick size, ou seja, essa diferença entre oferta de compra e oferta de venda, diminua. Como assim, Lucas? Bora lá ver aqui no caso o layering, tá, para uma pessoa que está querendo comprar. Tá? No exemplo do spoofing, uma pessoa estava querendo vender. Agora aqui, ela vai querer comprar. Olha só. Ah, Lucas, mas pode ser o contrário? Pode, mas eu vou colocar um exemplo que a B3 utilizou para uma pessoa, um investidor que quer comprar. Quem está comprando, gente, vai querer pagar um preço menor, certo? Então, ele vai procurar reduzir esse spread aqui, ó, lançando um monte de oferta para o preço descer. Olha que bagaceira. Então, bora lá. Olha aqui, como é que vai acontecer isso? Então, ele vai lançar, o manipulador, que é o investidor que quer comprar, tá? Olha só, ele começa a criar camadas de ofertas de venda. O que é camadas? Camada, gente, é como se fosse aqui, ó, esse tracinho, ó. Ele vai começando a diminuir os preços das ofertas, lançando oferta 47,63, 47,61, 47,59, ou seja, ele vai lançando um monte de ordem falsa para supor ao mercado que tem um monte de gente querendo vender a preços menores. Então ele vai lançando essas ofertas. Por isso, como são muitas ofertas a preços diferentes, cada preço é uma camada. Então, quando ele lançar a 47,63 é uma camada, 47,61 é outra camada, 47,59 é outra camada. Então, vejam que ele está lançando várias camadas de preço e cada uma menor do que a outra, porque isso vai induzir quem quer vender de fato, já que está havendo oferta de venda a menor. Quem está querendo vender vai ofertar um preço ainda menor para conseguir vender. Porque qual que é a suposição de quem está vendendo? Poxa vida, tem cara lá ofertando a um preço menor. Não, deixa eu ofertar aqui menor ainda para eu conseguir vender. Entenderam? Então, quem está querendo comprar é o cara que está praticando o layering. Ele vai lançar um monte de ordem falsa de venda, diminuindo os preços, ou seja, lançando camadas de preços a menor para induzir quem quer de fato vender a vender a um preço menor. Então olha só que bagaça que esse cara vai fazer. Ó, olha as camadas de preço aqui, ó. 47,65, depois ó, só foi diminuindo. Tá vendo que ele foi lançando um monte de ordem falsa aqui, ó. 47,53, 47,51, 49, 47, 45, 43. Ó, foi diminuindo aqui, ó, a camada de preço. Viram? Ele lançou um monte de ordem falsa. Aí depois que ele lançou essas ordens falsas, e aí os investidores vendo esse tanto de ordem só diminuindo, quem quer vender de fato, lança aí ordem a um preço a menor, que vai bater com o preço que esse investidor quer pagar, ou seja, quem está praticando o layering, e aí ele vai conseguir de fato fechar o negócio. Certo? Então, olha só, ele lançou um monte de ordem falsa aqui de venda para fazer com que esse pessoal que estava ofertando com preço mais caro aqui, ó, ofertasse a um preço menor. E aí ele conseguiu e efetivamente comprou o produto por um preço menor por conta desse monte de ordem de venda falsa que ele fez. Aí depois que ele fez isso aqui, ele vai cancelar essas ordens de vendas falsas aqui, tá? Olha só. Então, após a execução, o manipulador cancela todas as ofertas de venda que compunham irregularidade demonstrada que não tinha o desejo de negociar. Então, porque quem está lançando essas ordens de maneira falsa, ele não quer negociar, ele só quer que o preço abaixe. Entenderam? E aí, portanto, ele consegue efetivar aqui a operação de layering.
Então, quem está comprando aqui, neste caso, comprou a um preço menor. Ele conseguiu fazer com que houvesse aí a diminuição dos preços em camadas, ele foi diminuindo camada a camada de preço devido a uma sucessão de ordens de venda. Viram a diferença com spoofing? Spoofing não houve uma sucessão de ordens ali no caso de compra. Foi só uma ordem ali, tá? Que ele lançou várias vezes uma quantidade maior, digamos assim, uma quantidade de vezes de ordem para subentender que havia ali uma demanda muito grande. Então, o spoofing é uma camada de preço ali, não são várias camadas de preço. O layering ocorre várias camadas ali de oferta para induzir a manipulação de preço no mercado. Viram? Então, não confundam spoofing com layering. Spoofing ocorre ali o lançamento de oferta com um preço, basicamente, para manipular o preço de mercado. Já o layering é uma sucessão de ofertas em camadas diferentes de preços para induzir o mercado a jogar ao preço que o manipulador queira. Pegaram? Ok? Alguma dúvida aqui até o momento? Ou foi possível aí assimilar? Eu quero que vocês vejam em detalhe justamente para não confundir a definição de spoofing com layering. O layering tem camadas, viram? Agora, olha lá no spoofing, só para vocês lembrarem, ó. Não tem camada de preço. Vocês viram aqui que ele lançou uma quantidade no mesmo preço, só para induzir aqui a pessoa, quem está querendo comprar, que tem uma quantidade de gente muito grande comprando num preço aqui, ó, maior. Então, eles vão lançar uma oferta de compra maior para se equivaler ao que o manipulador que está praticando spoofing queira. Então, no spoofing não houve sucessivas camadas de preço. Ele lançou ordens num preço só, tá? Agora já no layering houve uma sucessão de camadas aqui, ó, para reduzir esse spread que tinha entre o menor preço de compra e o melhor preço de venda, tá? Então, do melhor preço de compra para o melhor preço de venda, para reduzir esse spread, essa diferença, aí ocorre a sucessão de várias camadas de preço em oferta para poder diminuir esse spread. Então, falou em diminuir o spread entre a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda é layering, porque aí diminuindo esse spread por lançamento de várias camadas de preço, você tem essa prática, tá, de layering, beleza? Certo? Ó, a Naomi, Lucas, essas camadas são efetuadas em qual tempo? Mas tem que ser bem rápido para poder cancelar. Na prática, tá? Quando o mercado vai lançando as ofertas, vai depender de como aquele ativo é negociado. Então, normalmente, quem está praticando, ele vai estar atento à negociabilidade daquele ativo que ele esteja querendo comprar, tá? Neste exemplo que eu falei, uma pessoa quer comprar, vamos supor, ações da Petrobras, tá? E ele está percebendo que as ações da Petrobras está havendo ali um monte de lançamento de oferta e, vamos supor, vamos lá, R$50. E quem está querendo vender a 60. Então, olha só, tem um monte de gente querendo comprar a 50 e um monte de gente querendo vender a 60. Você percebeu que tem um spread aí de R$10? Ele vai lançar um monte de oferta de venda falsa, tá? Para poder induzir o preço a cair. Então, olha só, ele vai lançar um monte de oferta de venda falsa de gente, vamos supor, vendendo a 59, depois 58, 57, 56, até baixar no preço que ele, não, beleza, esse preço aqui é o que eu quero. Aí vai lá e efetiva a operação, tá vendo? Para que quem tá querendo vender seja induzido a descer o preço também, porque como ele está descendo o preço nas ofertas falsas de venda, ele está induzindo quem quer vender a descer o preço junto. Aí ele vai descer o preço até o momento que ele acha que convenha a ele para poder efetuar a operação de compra no preço que ele está querendo. Entendeu?
Beleza? Então é isso aí, Naomi. Espero que eu tenha te ajudado aí a entender melhor e então vai depender digamos assim, a rapidez das operações, o lançamento dessas operações, a rapidez vai depender da negociabilidade do ativo objeto. Então, pode ser ali no mesmo dia ele lançando múltiplas ofertas de venda para induzir, para efetivar a operação? Sim. Mas se não chegar no preço que ele está querendo, no outro dia ele lança mais um tanto. Ah, não chegou ainda? No outro dia ele vai lançando até cair no preço que ele está querendo, entendeu? Então, essa questão de rapidez do lançamento de ofertas vai depender do preço que quem está praticando o crime quer a negociação, certo? Beleza? Ah, Lucas, terá alterações no CFG também? Vai! Essas alterações que eu estou falando aqui, elas entram no CFG também, beleza? Ok? Então, bora lá. Seguinte, deixa eu começar aqui a parte da manipulação de benchmarking. Lucas, que bagaça é essa? Ó, como o próprio nome diz, manipulação de benchmarking, eu vou manipular, por exemplo, taxa de juros. Eu vou manipular aí a taxa de juros para cima ou para baixo, no caso da Selic. Eu posso manipular a Selic over, né, que é realmente a taxa no mercado, para cima ou para baixo. Isso só vai acontecer, obviamente, gente, com investidores grandes, tá? Investidores pequenos vão conseguir manipular benchmarking? Claro que não. Porque tem que haver um volume de operações muito grande para que haja manipulação de benchmarking. Então, quando ocorre manipulação de índices de referência no mercado, como por exemplo a Selic Over, tá? Esse grande investidor, ele não está querendo negociar de acordo com a taxa, por exemplo, que o mercado está negociando. Então ele vai induzir o mercado, por meio de volumes de operações muito grandes, a praticar a taxa que ele esteja querendo. Então, esse grande investidor está manipulando o benchmark, ou seja, o índice de referência no mercado, certo? Aí, como caso real, tem aqui uma instituição, tá? Não teve como tirar, enfim, não vou falar o nome, mas já tá aqui, que ela foi multada, tá? Por tentar aí induzir digamos, a negociação de um índice, no caso era um índice de dólar, tá? Era no índice futuro de dólar, essa instituição estava tentando manipular esse índice futuro de dólar, e aí foi percebido pela instituição reguladora, e aí ela acabou multando a instituição financeira que praticou esse ato de manipulação do benchmarking, ok? Tem a reclusão também de 1 a 8 anos e multa de até 3 vezes o valor, tá? Praticado. E nos casos de reincidência, a multa pode ter até o triplo dos valores. Então a penalidade é a mesma, tanto para spoofing, quanto para layering, quanto para manipulação de benchmarking. Lucas, isso que você está falando, cai em todas as certificações? Cai. Até aqui o que eu falei, cai para todas. Fechou? Beleza. Então olha só. Uso indevido de informação privilegiada também cai para todas as certificações. O que se trata? Utilizar informação relevante de que tenha conhecimento que ainda não foi divulgada ao mercado, que seja capaz de propiciar para si ou para outros, né, vantagem indevida mediante negociação em nome próprio ou de terceiros de valores mobiliários. Essa aqui é meio óbvia, né, gente? Bem tranquilo. Agora, o que é prática não equitativa? Isso aqui já é um pouco mais delicado, então preste atenção. Aquela que resulte direta ou indiretamente, efetiva ou potencialmente um tratamento para qualquer das partes em negociações com valores mobiliários que a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da operação. Nossa, Lucas, entendi tudo. Bora lá. Quando você tem uma prática não equitativa, é você tratar com desigualdade os interessados em uma negociação. Então, quando você vai fazer uma operação e privilegia outro, digamos assim, é uma prática não equitativa. Então, você está realizando uma operação de venda e você, de certa forma, vai privilegiar um investidor que você queira que ele compre as suas ações. Aí você vende as suas ações para ele, não interessando se tem gente ofertando a um preço mais caro. Ou seja, isso é uma prática não equitativa, porque você não está ali ofertando de maneira equitativa o produto, o ativo que você quer para todos. Ou seja, não é uma equidade. Então, se você não está praticando algo equânime com equidade, é uma prática não equitativa.
privilégio de um em detrimento de outros. Beleza? Basicamente isso. Olha só. Um tipo de prática não equitativa é o insider trading. E vocês sabem que o insider trading, esse tipo de crime, tá, cai tanto para a CPA 10, CPA 20, CSFG. Tá? O que seria o insider trading? É a pessoa que tem uma informação privilegiada, vamos supor, um diretor de uma empresa, que fornece essas informações que não foram divulgadas ainda ao mercado para um amigo, um familiar, para comprar ações da empresa. Vamos supor, a Vale vai aumentar ali o campo de exploração em uma mina e o mercado não está sabendo ainda. Aí o diretor vai lá e fala para um primo dele, fulano, a Vale vai aumentar o campo de exploração dela. Isso aí vai fazer com que a gente lucre pra caramba. Então olha só, fica aí a sugestão. Se quiser comprar ações da Vale, acho que vale a pena, hein? Então, olha só, viu o que aconteceu? O diretor sabia de uma coisa que o mercado não sabia, foi lá e falou pro priminho dele. E o priminho vai lá e compra ações da Vale. Insider trading. Basicamente, o cara sabia de uma informação que o mercado não tinha conhecimento e vai ter lucro de terceiros aí, que é o primo dele. Entenderam? Tá? Cuidado para não confundir insider trading com front running, tá? Que eu vou falar logo logo. Olha só. E agora a mudança que teve para as provas foi que houve a divisão de insider trading primário e secundário. Lucas, mas qual que é a diferença? Olha só, insider trading primário, ele vai utilizar a informação privilegiada que ainda não foi divulgada ao mercado para benefício próprio ou de terceiro, tá? Praticado por alguém que sabia da informação. Então, no caso desse diretor que eu falei, no exemplo da Vale, tá? Que o diretor sabia de um aumento da exploração devido a uma nova mina de minério de ferro, por exemplo, que vai ser explorado e isso aumentaria substancialmente o lucro da Vale e, consequentemente, o valor das ações aí futuramente. Então, esse diretor praticou insider trading primário, beleza? Agora, olha o secundário. Utilização de informação privilegiada ainda não divulgada ao mercado para benefício próprio de terceiro, praticado por alguém que recebeu essa informação de um agente primário. Então, olha só, no exemplo que eu falei. Supondo que o primo lá do diretor não utilize, tá, a informação para si, mas ele fala pro amiguinho dele, cara, meu primo, ó, diretor fodão lá da Vale, ó, o cara falou para mim que a Vale vai aumentar o campo de exploração dela de minério de ferro e vai lucrar pra caramba. Isso aí, ó, pra quem é acionista da Vale vai render bom demais. E aí, vai comprar as ações da Vale? Esse primo praticou o insider trading secundário. Por quê? Ó, ele recebeu a informação de um agente primário. Quem que era o agente primário? O diretor. O primo é o agente secundário. Ou seja, é o famoso telefone sem fio. Tá? Basicamente isso. Entenderam a diferença? Suave? Tá? Então, se a prova perguntar, tranquilo. Front running. Olha só o que eu falei para vocês, ó, CPA 20. Esse conceito do front running ficou bem explícito agora, que vai cair a partir da CPA 20, tá? Então, olha só, pessoal da CPA 20, front running, não confundam com insider trading, pelo amor de Deus. Front running é quando uma pessoa, um investidor, dá uma grande ordem ali de compra. Então, vamos supor que, né, temos aí um investidor, vamos lá, profissional, muito fodástico aí, que dá uma ordem de compra muito grande. E o cara que é o operador lá da corretora, que recebeu essa ordem, fica assim, cara, essas ações estão baratas, mas com essa ordem de compra aí, vai gerar um volume tão grande de negócios que o preço vai subir. E eu não quero ficar fora dessa. Aí o que ele faz? Ele executa a ordem de compra dele primeiro, ou seja, o operador, ele faz uma coisa para ele antes de executar a ordem de compra do investidor profissional aí que ele está atendendo. E aí eu pergunto, ele vai lucrar com essa operação? Óbvio que vai. Porque depois que ele executar a operação de compra do grande investidor e o preço do mercado subir, ele vai lá e vende as dele, né? O operador vai vender as ações dele, por exemplo, depois para poder lucrar a um preço maior. Então, olha só que sacada, o cara ele
executou a ordem dele na frente, por isso, ó, front running, em inglês, Duolingo, correr na frente. Ele executou uma ordem de compra na frente da ordem de compra do grande investidor para poder lucrar com a operação. Aí ele vai vender depois que se valorizar aí devido a esse grande volume de negócios. Entenderam? De boa, suave, tá? Então essa aqui tranquilo, né? Bora lá. Qual que é a pena para insider trading e front running? Olha só, reclusão de 1 a 5 anos. Cuidado para não confundir com a penalidade de spoofing, layering e manipulação de benchmarking. Lá era de 1 a 8 anos. Para insider trading e front running, a penalidade é de 1 a 5 anos, beleza? A pena ela pode ser aumentada em 1/3 se o agente comete o crime previsto de insider, valendo-se de informação relevante que tenha conhecimento e da qual deva manter sigilo. Então, a pena aqui pode ser aumentada. Cuidado para não confundir novamente com a penalidade lá de spoofing, layering e manipulação de benchmarking. Eu vou até colocar aqui, ó, em caixa alta não, em negrito, para que vocês vejam aqui, ó, esses detalhes e não confundam, tá, com a penalidade lá desses 3 crimes anteriores, beleza? E olha só, uma coisa só que parece aqui, ó, no caso de reincidência, a multa pode ser de até o triplo dos valores, ou seja, é só o que parece com, ou seja, que é igual ao das outras penalidades ali que a gente já viu, tá? Beleza, então aqui ficou bem focado no que pode ser penalizado para insider trading e front running. Olha só, confidencialidade nós sabemos muito bem o que é justamente aí aquela prática de controles internos, tá? Para justamente evitar que haja exposição de informações sensíveis. Então, o sigilo bancário é muito importante aqui, fechou? Gente, do que eu tô falando aqui, vocês têm dúvidas? Eu tô vendo aqui que o pessoal tá suave, tranquilo. Eu não sei se minha voz está embalando o sono de vocês. Então, acorda, pelo amor de Deus, socorro, não me deixem sozinho. Então, vocês estão conseguindo entender bem o que eu tô falando, tá suave, tá uma coisa tranquila, estão pegando, tá? Se tiver falando assim, professor, você dá um sono horroroso, eu grito mais um pouco, tá bom? Então, olha só, espero que vocês estejam entendendo aí do outro lado, porque eu sei que isso aqui é um pouco teórico, então, pouco não, é muito teórico, então acaba sendo um chatinho, assim, pode dar aquele, tipo assim, você tá na cadeira fazendo assim, ó, ah, meu Deus, não aguento mais a voz desse professor. Então, dá um toque aqui, ó, professor, dá uns gritos aí pra ver se a gente acorda. Eu dou mais gritos, tá? Vamos lá, então. Aqui nessa parte de confidencialidade, como eu falei para vocês, já inclusive no momento de falar daquela resolução do CMN sobre conflito de interesses, aqui é enfatizado, tá, essa parte para evitar o conflito com base aqui no Chinese Wall, que é a segregação de atividades, tá? Então essa aqui é bem enfatizado essa parte de Chinese Wall, tá? Então cuidado que a prova pode cobrar esse termo em específico aqui, ó, Chinese Wall, muralha da China. Então, cuidem desse termo e lembrem-se que é sobre evitar conflito de interesse por segregação de atividades. Fechou? Cuidado, lembrem disso. Beleza? Olha só. Aqui no caso do exercício irregular de cargo, profissão, atividade ou função regulada. Isso aqui é para CPA 20, tá? Como eu falei. Lá CPA 20, começando com front running, aqui também, no exercício regular de cargo, profissão, atividade ou função regulada. Então, quando ocorre aqui, tá, o exercício irregular de uma profissão, como por exemplo, um consultor de valores mobiliários, tá? Ele pode pedir ali o registro na CVM para poder atuar aí como administrador, por exemplo, ou consultor mesmo, tá? Consultor registrado na CVM. Então, se esse cara ele é registrado na CVM como consultor de valores mobiliários e ele atua como analista, qual que é a diferença? O analista de valores mobiliários é aquele que tem o CNPI, é o cara que faz relatórios aí indicando compra ou venda de acordo com estudos, seja
estudos técnicos, que vão envolver ali aquelas análises gráficas, seja com estudos fundamentalistas, que vão avaliar a saúde financeira da empresa, tá? Então, nesse estudo da saúde financeira, lembra daqueles índices? PL, que é o índice preço-lucro, valor patrimonial por ação, lucro por ação, também temos o EV/EBITDA, né? Lembrando que o EV é o Enterprise Value, que é o valor da empresa, e o EBITDA é o lucro operacional. Então, toda vez que a gente está analisando a saúde financeira da empresa, utilizando aí indicadores, índices fundamentalistas, nós estamos pautando por análise de como está o equilíbrio financeiro da empresa hoje, olhando para o futuro. Então, a análise fundamentalista é aquela análise que você olha o presente para o futuro de uma empresa, visando principalmente o longo prazo. Agora, quem utiliza mais análise técnica ou grafista está vislumbrando aí decisões no curto prazo, ou seja, que momento que é bom para compra ou para venda, tá? Porque ele vai olhar aí os movimentos passados da empresa e aí ele vai tomar a decisão hoje com base nesses movimentos visando o curto prazo, tá? Só uma pegada prática aí para vocês entenderem bem a diferença entre análise gráfica e fundamentalista. Aí, o cara que é consultor de valores imobiliários, ele não pode fazer relatórios fazendo indicação de compra ou venda de ativos, porque ele não tem o registro para isso, ele está exercendo de maneira irregular ali a profissão de analista de valores imobiliários. Porque o cara que é consultor, ele, por exemplo, tem a CEA, tá? A certificação CEA. Ele não pode ser um analista, porque quem é analista tem o CNPI, seja o CNPI técnico ou o de conhecimentos globais, que é para ser o fundamentalista, ou até o pleno, que pode ser os dois. Então, ele está exercendo de maneira irregular a profissão de analista de valores imobiliários, beleza? E, neste caso, ó, a Jéssica Lima, tô trabalhando e assistindo a live. Essa guerreira. A Liana aqui, ó, sua aula é ótima. Valeu, Liana! Muito bom. Olha só, penalidade aqui, ó. Penalidade. Lembra que eu falei para vocês da diferença entre detenção e reclusão? Olha só, a danadinha apareceu. Olha aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês aqui. Cadê? Ó, detenção de 6 meses a 2 anos. Se é detenção, a pessoa pode cumprir isso aqui no semiaberto, tá? Então não confundam, porque a prova pode sacanear, colocando uma alternativa que tenha reclusão. Aí você vai falar assim, ó, que peteco. Uma tem detenção e a outra tem reclusão. Reclusão é quando a pessoa tem que ficar presa no xilindró. Detenção é quando ela pode cumprir no semiaberto, tá? Então só cuidado com esses termos aí para não te pegarem nisso, tá? Então, detenção, a pessoa pode cumprir no semiaberto de 6 meses a 2 anos. E se tiver reincidência, a multa pode ser até o triplo dos valores. Então, tem a pena pecuniária, que é de valor, de cash, din-din, e tem a penalidade aqui, penal, né? Então, cuidado aí, reforçando que a CVM não aplica pena penal. Ou seja, de prender a pessoa. Ela só tem a penalidade administrativa aí no caso de multa, tá? Fechou? Tranquilos? Nossa, deixa eu beber uma água que minha garganta aqui até tá indo pro brejo. Ai, pronto. Bora lá. Omissão imprópria. Isso aqui também, gente, cai para CPA, a partir da CPA 20. Ué, não, acho que essa aqui, deixa eu ver aqui, eu acho que é na CEA. Não, é CPA 20, tá certo. Omissão imprópria, a Money Pesca a partir da CEA, tava até confundido. Omissão imprópria aqui a partir da CPA 20. O que é esse caso aqui, tá? Ela vai ocorrer quando a omissão de algo gera uma consequência, tá? Que o omitente tinha o dever de evitar, ok? Por exemplo, se você é um profissional que atua lá, vamos supor aqui, deixa eu pegar aqui um exemplo bem legal. Tadã! Você faz parte do corpo de uma instituição financeira e você detém informações relevantes que, é claro, vão contribuir para a análise ali de valores imobiliários, até inclusive como consultor de valores imobiliários. Vamos supor que você seja consultor de valores imobiliários e você tenha informações ali muito relevantes de um banco. Você trabalha, vamos lá, não vou colocar nomes, senão vai ficar meio chato. Mas enfim, banco A. E aí você sabe de coisas ali que sejam importantes
para aconselhamento de clientes que vão fazer ali ó, a compra ou a venda de ativos e você omite informações. E essas informações seriam de extrema relevância, tá, para que aqueles clientes pudessem fazer as suas ofertas de compra ou de venda. Esse tipo de prática seria considerado omissão imprópria, porque você detinha informações que não revelou, seja lá por qual motivo for, ao corpo de clientes ali que você faz a consultoria. Então, o profissional do mercado financeiro, seja qual for, eu dei um exemplo aqui de um consultor, mas pode ser um analista de valores imobiliários, tá? Pode ser um gerente de uma agência, gerente de carteiras, o profissional que atua no mercado financeiro. Se ele detém informações que sejam relevantes para com os seus clientes, por exemplo, e ele omite essas informações e gera prejuízo ali, então ele praticou omissão imprópria. E isso tem sim penalidade, tá? Por exemplo, aqui, ó. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Então, aqui, ó, um exemplo. O bancário que trabalha na área de prevenção à lavagem de dinheiro de uma instituição financeira e omite informações suspeitas ao COAF, olha que danadinho, né? Com a intenção de possibilitar o crime. Então, ele é tipo um danadinho que está recebendo um por fora ali, né? Então, ele vai ser penalizado aqui, porque ele praticou um ato ilegal por saber de informações que poderiam aí gerar na prisão e na identificação, em primeiro lugar, do crime de lavagem de dinheiro, tá bom? Então, neste caso aqui, esse tipo de situação é um crime de omissão imprópria, tá? E tem até esse exemplo aqui, ó. Se eu não me engano, foi até a CVM que julgou esse caso aqui, tá bom? Beleza. Money Pass. Gente, Money Pass cai a partir da alguém, o professor, mas o consultor CEA não pode indicar produtos? Indicar, no caso, olha só, cuidado com isso, tá, Jaci? Desculpa, Jaci Manuel. Cuidado com esse negócio de falar assim para o mercado. Você, olha só, para você ver na prática a diferença. Você se torna um youtuber. E aí você vai lá e começa a falar assim, gente, comprem as ações da Petrobras, está muito barato. Porque de acordo com os indicadores fundamentalistas, essa empresa aqui está muito descontada. Ela está lucrando bastante, está com um preço menor do que o patrimônio dela, o valor patrimonial dela. Então comprem, porque vocês a longo prazo, ou até a médio prazo, vão ter aí um valor por ação muito legal, vai ter um aumento expressivo. Então, o mercado está indicando que haverá aí maior aquecimento da economia. Então, há uma probabilidade de valorização muito top dessas ações. Ou seja, isso aí, gente, você indicando compra ao mercado por meio de indicadores fundamentalistas, você é amparado lá num estudo que você fez. Quem faz isso é analista de valores imobiliários, é quem tem CNPI. Você, como consultor, não pode fazer isso, tá? Ou seja, você ir a mercado por meio, digamos que uma análise, um relatório, seja um relatório fundamentalista, um relatório técnico, ou seja, quando utiliza análise grafista para indicar compra ou venda de valores imobiliários, você não pode fazer isso, jamais. Um consultor, ele vai atender o cliente, olha a diferença. O consultor, vamos lá, você, consultor, você vai atender o teu cliente, você vai fazer a indicação ali do API para que identifique o perfil daquele cliente, se é conservador, moderado ou arrojado. Você vai analisar esse perfil e com base nesse perfil, você vai indicar para o cliente, olha cliente, identifiquei aqui que você tem um perfil arrojado. Diante disso, para ti pode ser interessante, no curto prazo, adquirir produtos de renda fixa, para ter ali a tua reserva de emergência, já visando médio prazo, para um compromisso que você queira estabelecer aí na tua vida, nós podemos adquirir produtos que tenham menor liquidez. Então, uma letra financeira, vamos lá, uma LCI, LCA, que tem aí um prazo de carência. Se você quiser, podemos adquirir também debêntures, que é um produto que tem um risco um pouco maior.
Então, podemos aí escolher ativos que tenham um pouco mais de risco e uma liquidez um pouco menor. Já se tratando de investimentos a longuíssimo prazo, então vamos supor que você esteja vislumbrando para utilizar daqui a mais de 10 anos, a gente pode adquirir ações, tá? É claro, de acordo com os teus objetivos, de acordo com o cenário, aí eu vou aqui te indicar ações que sejam mais interessantes de acordo com o teu perfil. Olha só o que você fez. Você identificou o perfil do teu cliente, você montou ou pode montar uma carteira ali visando os objetivos do teu cliente, olhando a situação financeira dele e o conhecimento que ele possui, né? Lembra do API, os 3 pilares. E você ali não está fazendo uma indicação de compra e venda para o teu cliente de um ativo em específico com base em análises fundamentalistas. É claro, quem tem a CEA, ele não tem um conhecimento arrojado em indicadores fundamentalistas. Ele sabe identificar ali parcialmente se a empresa está barata ou está cara, mas ele não vai ficar indicando, ó, a ação da Petrobras aqui, ó, pode comprar porque de acordo com a... Ele não vai fazer um relatório para isso. E ele não vai divulgar mercado. Ele vai fazer aquela análise para o cliente que ele está atendendo, ok? Então, para o cliente que ele está atendendo ou para o conjunto de clientes que ele atenda, olha a diferença. Para o conjunto de clientes que ele atenda, ele pode fazer aquelas análises, tá? E, é claro, amparadas seja em análises fundamentalistas ou técnicas, mas para aquele corpo de clientes, informando de acordo com o perfil daquele cliente ou daqueles clientes quais ativos comprar ou quais ativos vender, ok? Então você viu que o consultor de investimentos ele não tem a intenção de expor ao mercado ali compra ou venda de ativos, tá ok? Mas o consultor de investimentos tem a intenção de fazer o aconselhamento, a consultoria, entendeu? Daquele corpo de clientes ali, baseado no perfil do cliente que ele esteja atendendo. Viu a diferença? Tentei desmiuçar aqui ao máximo. Tá. Jaci, pegou a diferença entre o analista de valores imobiliários e o consultor? Viu que é bem diferente, né? Então aí só para você não ficar com dúvida, tá? Beleza, então o Money Pass, o que seria essa bagaça? Olha só, as condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores imobiliários são criadas em decorrência de negociações pelas quais seus participantes ou intermediários, por ação ou omissão dolosa, tá? Então, dolosa é quem tem intenção de fato, provocarem direta ou indiretamente alterações no fluxo de ordens de compra ou de venda de valores mobiliários, tá? Então, nesse âmbito, o Money Pass ele configura como uma condição artificial de demanda por meio de realização de operações na bolsa de valores para ocultar transferências de recursos. Olha que bagaça, olha só. Olha o exemplo aqui, ó. Ao longo de 6 meses, um investidor transferiu 100 mil reais para outro por meio de day trades, olha que bagaça, de um mesmo contrato derivativo de baixa liquidez, aproveitando o spread do ativo para realizar a transferência de recurso. Então, basicamente, você vai se aproveitar, para tentar mascarar alguma transferência de recurso, você vai se aproveitar de operações na bolsa para fazer essa transferência de recursos. Então você faz uma simulação de compra e venda de ativos ali com outro investidor e você está mascarando aquela operação de compra e venda para transferir recursos. Basicamente isso. Então, quem pratica Money Pass, que é uma, vamos lá, Money Pass, dinheiro passivo, digamos, a tradução literal. Você está passando ali passivamente para outra pessoa o dinheiro aproveitando-se de uma maquiagem de compra e venda, ou seja, de uma operação na bolsa, por exemplo, para realizar a transferência de recurso. Ou seja, um tipo de crime, tá? E isso aqui a CVM vai atuar fortemente também para combater, tanto que tem até um exemplo aqui, ó, que a CVM ela acusou aqui de Money Pass um caso, né? Enfim, quando vocês receberem o arquivo, vocês vão poder abrir o link aqui para conferir
a reportagem, neste caso, que a CVM identificou um caso de Money Pass, em que houve a passagem de recursos mascarando operações de compra e venda. Por que houve essa identificação? Pensa, sucessivas operações de compra e venda, mesmas operações, olha só. Olha o caso desse aqui, ó. O investidor, ele fez 20 day trades do mesmo contrato derivativo. Mas que cargas d'água alguém ia fazer 20 day trades, gente, da mesma coisa? Olha que loucura. Então, essa repetição de operações iguais, é óbvio que alguém está querendo mascarar alguma coisa. Neste caso, está querendo mascarar o quê? A passagem de recursos para outra pessoa. Por que ela quer fazer isso? Ela pode ter vários motivos, né? Quer enganar alguém, ou pelo menos esconder de alguém, na verdade, né? Que ela quer transferir recursos para outra pessoa. Aí ela faz isso por meio da compra e venda ali, utilizando a bolsa, por exemplo, e faz essa transferência de recursos por meio dessas operações aqui de compra e venda na bolsa. Ficou claro? Tá? Isso aqui cai a partir da SEA, beleza? Money Pass. Ok, gente, fechou. Agora o churning. Olha, churning. Né? Essa aqui eu nem procurei. Deixa eu até. Deixa eu ver aqui na. Deixa eu ver. O churning, eu nem procurei a tradução, mas é uma operação fraude. Eu acho que churning é fraude. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Sim, continuar. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, que dificuldade de abrir o navegador aqui. Deixa eu ver aqui no meu celular. Deixa eu ver aqui no Google. O que é o significado de churning? Que eu não tive a curiosidade de procurar, mas eu acho que é fraude. Vamos lá. No Google. Pai Google responde. Churning. Que bagaça é essa? Deixa eu ver aqui. Opa. Churning, vamos lá. Churning. Vamos lá. Churning significa agitado. Deixa eu ver. Agitar, bater, fazer espumar. Não tem nada a ver a tradução, né? Mas beleza. Churning significa agitar. Olha só. Essa operação fraudulenta, tá? Ela vai utilizar o artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro. Então, ela tem a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação. Lucas, tá, beleza. E como é que vai funcionar esse negócio? Então, o churning é a prática do gestor de recursos de realizar negociações em excesso, tá? Ele vai realizar um monte de operações com o objetivo de gerar maiores receitas de corretagem em comissões. Olha que bagaceira. Então, o cara, ele vai se aproveitar de, vamos supor, um corretor, né, de valores imobiliários. Ele vai se aproveitar de seus clientes e fazer um monte de operações ali. Neste caso, ele vai ganhar um monte de corretagem ali, né, das operações que ele fez. Portanto, esse dinheiro que ele está adquirindo não deveria. Se não deveria, ele está praticando aqui o churning, beleza? Então, cuidado com essa prática. Ela também só cai na SEA, tá ok? Então, churning é o excesso de operações aqui em busca de lucro, como, por exemplo, um corretor de valores imobiliários que realiza operações desnecessárias para poder angariar aí o lucro, né, dessas operações que ele está fazendo em demasia, em excesso. Fechou? Ok? Então, bora lá. Continuando. Essas penalidades administrativas aqui, gente, que a CVM, como eu falei para vocês, a CVM, ela aplica penalidade administrativa, não aplica penas do tipo de prisão. Isso não cabe à CVM. Então, o que ela vai fazer? Ó? O que ela pode fazer? Advertência, multa, inabilitação temporária, tá? Isso ela pode fazer. Eu vou até colocar aqui em negrito para facilitar para vocês. Deixa eu ver. Cadê? Tcharam. Cadê? Não, meu Deus, cadê meu negócio? Aqui, achei. Ó, advertência, tá? Isso aqui é importante, então vamos lá. Ó, advertência, multa, tá? Importante, vou até colocar em vermelho aqui para ficar melhor, ó. Advertência, multa. Inabilitação temporária também é importante. Vou colocar também aqui em vermelho. Beleza. Olha lá, a suspensão da autorização ou, no caso do exercício das atividades. Então, um cara fez treta, né? Um consultor atuando como analista, a CVM ela pode suspender o registro que aquele cara possui, tá?
Então aqui, ó, suspensão de autorização ou registro para o exercício das atividades, tá bom? Ih, faltou aqui uria, deixa eu ver. Aí, tá? Essas aqui são as principais. Tem a proibição temporária também, essa aqui é importante. Deixa eu marcar aqui, ó. Então, a proibição temporária também é importante. Deixa eu ver aqui. Acho que tem mais? Não, só essas mesmas. Então, temos aqui, ó, advertência, multa, inabilitação temporária, suspensão da autorização ou registro para o exercício das atividades e a proibição temporária. Esses são os tipos de penalidades que a CVM pode aplicar, beleza? A Academia Rafael Toro é para a vida, né? Então, após a aprovação de vocês, sempre quando vocês quiserem, podem mandar mensagem aí para os profs, tá? Lembrem que temos aí o Bruno, a professora Riz, né? Além, é claro, do grande mestre Toro, e outros professores que fazem parte aí do grupo da Academia Rafael Toro, que vocês podem tirar dúvidas sempre que quiserem, mesmo depois da aprovação, porque a gente aqui é pra vida, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado de verdade pela participação de vocês. Tenham um excelente final de semana, né? E para quem está assistindo aí a aula gravada, né? Um bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, ou boa madrugada, né? Não sei qual horário que vocês estão vendo. E é isso, tá? Então, tchau, tchau, gente. Até mais.